Pessoal, então vamos entrar agora nessa aula dessa semana em um assunto novo, tá? Nós vimos a corrente elétrica e agora a gente vai, vamos dizer assim, tratar do caminho da corrente elétrica. E esse caminho é chamado de circuito elétrico, tá? Então a gente vai começar uma introdução do que é um circuito. E mais adiante, né, a gente vai trabalhar isso com uma, vamos dizer assim, de uma maneira um pouquinho mais complexa, né, com outros fatores juntos aí desse circuito, porque um circuito ele tem que ter elementos que são necessários, né, ao seu funcionamento. Então, nós estamos agora no livro 14, módulo 79, né, circuito simples. Então, esse circuito simples, vamos pensar o seguinte, é o caminho que a corrente elétrica percorre em um eletrônico, tá? Então, pensando dessa maneira, todo circuito elétrico ele tem que ter três componentes, vamos dizer assim. O gerador, que pode ser as pilhas, as baterias, né? O gerador de volts, o gerador de DDP, diferença potencial, que ele vai ser representado, né, por esse símbolo. Então vocês já vão ver que esse símbolo vai aparecer bastante, que são duas hastes ali de tamanhos diferentes, onde a maior significa o polo positivo e a menor o polo negativo. Nós temos que ter o caminho, o que liga essa fonte, esse gerador, ao receptor. Tá? O receptor é aquele que recebe essa diferença potencial, que vai transformar em energia. Na verdade, o gerador e o receptor, eles dois transformam em energia. Só que o gerador ele vai transformar a energia não elétrica em elétrica e o receptor vai pegar a energia elétrica e transformar em não elétrica. Um exemplo, né, a lâmpada, um ventilador, são receptores. Pega a energia elétrica e transforma em mecânica, ou no caso do ventilador, e a lâmpada em energia térmica ou luminosa, né? Então, nós temos essa ideia de circuito. Todo circuito tem que ter um gerador que a gente chama de fonte, né? A Josemar, ele gera energia? Não, a gente sabe que não se gera energia elétrica, se transforma. O que ele gera, ele é chamado de gerador, porque ele gera uma diferença de potencial entre dois pontos. Por isso do positivo e negativo. Não esqueça da primeira aula sobre eletricidade que eu questionei vocês. Tá? Ele não está gerando, ele está transformando ali. Ele é Por que o nome gerador? Porque ele gera uma diferença de potencial nesse circuito. Ele cria um desequilíbrio para ocorrer a corrente elétrica. E essa aula vocês vão ver que ela é muito simples, bem tranquila, é mais de desenhar, de representar o circuito, tá? Vou apresentar também alguns componentes que se usam muito, né, nesses circuitos. Então, partes de um circuito, né? Nós temos aí, pegando, né, a fonte, o receptor, e no meio desse receptor eu vou ter um interruptor. Então, notem que o que eu estou mostrando para vocês é aqui um circuito, né, de uma forma visual, e aqui do lado tá a maneira, vamos dizer assim, que ele é representado, né, fosse como fosse um esquema desse circuito, aonde eu tenho o gerador, que são as duas pilhas, tá? Até vou apagar isso aqui, as duas pilhas. Depois o interruptor liga e desliga, que é abrir ou fechar o caminho, e a lâmpada. Josemar tem outras maneiras de representar isso? Tem, tá? Mas a gente vai com calma. Agora eu vou ensinar vocês a como olhar para aquele circuito que está na esquerda e transformar ele nesse aqui, nesse desenho, tá? Nesse esquema do circuito, de representação dele. Alguns fatores aí, né, vamos dizer assim, que são importantes dentro de um circuito. O fusível e disjuntor. O fusível, ele vem a ser um elemento que é descartável, tá? O que acontece? O fusível, ele serve para proteger o circuito.
Então, o que acontece? Se passar uma corrente acima do que ele aguenta, ele queima, né, o filamento que tem dentro dele, interrompendo esse caminho. E aí passa tudo. Então, se tu comprar aquelas réguas que cabe vários, né, equipamentos, ele tem um fusível interno. Se tu dá uma sobrecarga, ele queima, tá? Dependendo se tu ligou um equipamento que é muita potência, exige uma corrente muito alta, ele vai queimar o fusível, para sua sorte, senão vai enterrar tudo, e protege toda aquela parte. Notem que, vamos botar aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele tem um elemento bem aqui, ó, tá? Bem no meio ali, ó, tá? É aquele ali que queima. Então aqui, ó, se você olhar, tem um de 5 amperes, 3 amperes, tá? É dependendo da especificação, do que eu vou usar ali. Então o fusível, ele vem a ser vamos dizer assim, um elemento para proteção do circuito, tá? Só que eu não consigo reutilizar ele, queimou, tem que substituir, tá? Muitos equipamentos trazem isso. Agora, o disjuntor. O disjuntor já é um equipamento que serve também como proteção, só que ele desarma. Esses dois que eu estou falando para vocês, se a gente pensar, eles são mecânicos, tá? O disjuntor, a vantagem é que ele desarma, eu subo com ele. Se eu tenho um disjuntor que está abaixo da potência, vou dar um exemplo. Vamos botar um chuveiro muito potente, muito bom. Eu tenho que ver se o disjuntor comporta. E os fios comportam também. Porque senão vai o quê? Eu vou ligar, eu não vou olhar nada disso. Eu vou ligar, toda hora o disjuntor cai. Toda hora está caindo, é sinal que o chuveiro ou equipamento que está ligado puxa muita corrente e o disjuntor está desarmando para proteger. Então, vou lá trocar o disjuntor. Trocou o disjuntor, mas os fios não comportam aquela corrente, aí pode pegar fogo. Ou não faça a bobagem de, tá caindo toda hora, eu vou prender com uma fita, que já aconteceu. Isso dá o quê? Incêndio. É perigoso. Então, chama o eletricista para quê? Para olhar o disjuntor adequado para aquele equipamento que você quer instalar e verificar os fios. A gente vai estudar sobre essa questão dos fios. Tá? Então é um outro elemento que serve para proteção. Tem, se eu não estou enganado, os DR tem um nome que ele identifica fuga decorrente, que ele é mais sensível e evita a gente levar choque, tá? Nota que tem um númerozinho bem aqui, ó, tá? Esse númerozinho que sempre está na frente, ele vai indicar o valor que ele permite, até que aquele valor que ele permite passar. Agora vamos falar dos elementos aqui. Então, como eu falei, essa aula ela serve para nós para aprender a representar um circuito e entender esses elementos, tá? Então imagine aqui, ó, vamos olhar para um circuito. Lembre-se que todo circuito ele tem que ter uma fonte, um gerador e um receptor e o caminho entre os dois. Então nós temos aqui uma fonte, tá? Uma fonte. Nós temos as 3 lâmpadas que são receptores, né? Esse aqui é um gerador de diferença potencial e o caminho. Então, notem que o fio segue aqui, passa por ele, liga aqui. Então, como é que eu vou representar isso? Tá? Como é que eu vou representar as 3 lâmpadas e essa fonte? Então, ó, nesse circuito estão presentes 3 lâmpadas, fios condutores e uma fonte de tensão elétrica. Represente o mesmo circuito utilizando os símbolos elétricos a seguir. Então, o que acontece? Eu tenho uma lâmpada, temos 3 lâmpadas que será representado em cada uma por esse símbolo aqui. Temos uma fonte, que eu já falei para vocês que é essa representação, e o fio. Vamos voltar ali no desenho? Como é que vocês representam isso? Tá? Como é que a gente vai representar isso? Eu tenho uma fonte, então deixa eu ver aqui. Eu vou fazer com vocês desse ladinho. Eu vou fazer aqui, tá? Nós temos uma fonte
positiva, tá? Aqui. Positiva, olha. Eu tenho uma fonte que tem um lado positivo, negativo. Deixa eu ver como é que tá ali. Ah, tá. Se a gente quer cuidar o padrão, olha o positivo. O positivo tá desse lado. Então, deixa eu apagar aqui. Ah, mas Josemar, o símbolo que tu colocou ali, tá? Posso virar? Pode virar, gente. Só tem que cuidar ali. Então, aqui é mais uma questão de desenho, né? Pra gente relaxar a mente. Então, pensa comigo. Eu tenho o positivo desse lado, negativo. Aqui tá a fonte. A fonte, ela sai e vem para cá, tá? O que acontece, gente? Eu tenho quantas lâmpadas aí? Tá? Eu tenho uma, duas, três. As lâmpadas são representadas dessa maneira, ó. E aí, fechando o nosso circuito, temos algo assim. Josemar, eu poderia deixar uma lâmpada aqui, outra aqui? Poderia, tá? Elas estão em série, que é um conceito que vocês vão aprender mais adiante. Então, vamos ver a resposta? A resposta disso, né, vai ser dessa maneira também, tá? Então, vocês poderiam ter feito aqui, talvez, né, nas laterais. A ideia é que tem um único caminho entre eles, tá? Vamos fazer outro? Vamos olhar para esse aqui. Observe a imagem a seguir. Nesse circuito estão presentes duas pilhas, fios condutores e uma lâmpada. Represente o mesmo circuito utilizando os símbolos elétricos a seguir. Aquele é a lâmpada, a fonte e os fios. Bom, se tu olhar aí, são duas fontes. Então, eu vou fazer aqui para a gente não ver a resposta lá. Eu sei que, Josemar, eu posso escolher o caminho, o sentido do positivo? Pode, porque aqui não está sendo demonstrado, né? Ó, eu posso... Errei aqui. Agora fui eu que errei. Eu escrevi demais. Já aconteceu de você ligar a pilha invertida? Vocês vão aprender que toda pilha a gente liga o positivo no negativo da outra. Então, ó, é como se tivesse o positivo no negativo da outra. Tá? E nós temos uma lâmpada ligada aqui. Mas, Josemar, tem uma ali que está ligada pertinho. Poderia talvez fazer aqui. O fato que é um caminho só, tá? Poderia ser da mesma maneira. Vamos ver a resposta? Ó, eu fiz mais para baixo, mas também poderia ter feito junto ali, como o mais adequado, que é a representação. O fato é que tem um caminho só. A gente vai voltar nessa história de circuitos, então fiquem bem tranquilos, tá? Era isso da aula, é uma aula bem curtinha mesmo, só para vocês entenderem o que é um circuito. Façam as questões como estão aí sugeridas, né, do módulo 79. Vou colocar possivelmente para vocês uma lista no estudos bem simples, né, para vocês trabalharem esses aspectos. E mais adiante a gente vai trabalhar aí potência elétrica e depois vai entrar nos circuitos mais interessantes, complexos, né, não difíceis. Um abraço a vocês, até mais, meus amiguinhos. Tchau, tchau aí.